Fala pessoal, e hoje nós temos aqui conosco o Steamboat Willie, mais conhecido também como Vapor Willie, e ele é basicamente um rato animado, extremamente inofensivo. Peraí, onde que você conseguiu essa faca? O que você vai fazer agora? Ai meu Deus. Uma noite comum em uma balsa nova-iorquina vira pesadelo quando que uma criatura, um rato impiedoso, toma controle da embarcação. Um a um, eles são eliminados, mas um grupo de sobreviventes improváveis tenta encontrar uma forma de sobreviver ao ataque sanguinário. Se você assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever, dar um like nesse vídeo e ativar o sininho para não perder os mais novos lançamentos de vídeos. E com isso, bora pra crítica. Indo para as nossas pimentas positivas, esse é aquele tipo de filme que é tão bom que é ruim. Tem vários aspectos que você consegue ver, sabe, que não funcionariam, sabe, em outros tipos de filmes, mas aqui do jeito que eles combinam, acabam funcionando. Eles conseguem criar um assassino, né, que é esse rato, misturado com um desenho animado, que é claro, né, baseado no curta Steamboat Willie, que entrou em domínio público, então por isso que eles estão fazendo esse filme aqui. Mas em termos de filmes baseados em personagens que entram em domínio público, pra mim acho que esse acabou sendo o melhor. E tudo isso tá girando em torno em volta do Steamboat Willie. Ele tem uma maquiagem que eu achei bem interessante, bem legal. A maneira com que eles trazem ele à vida, com ele sendo literalmente um desenho animado que sai eliminando umas pessoas uma a uma, é bem cativante, assim. Principalmente quando que eles focam nele. Acho que as melhores partes do filme é quando que a gente só tá focado nesse rato, nesse personagem de desenho animado extremamente exótico e que não combina muito com o ambiente, mas ele tá ali, ele tá interagindo com os personagens, as expressões faciais dele, o ator, né, que interpreta ele, o David Howard Thornton, que vocês devem conhecer dos filmes do Terrifier, né? Ele é o Art, o palhaço. Ele consegue transparecer as emoções, né? Os trejeitos, os rostos, através de uma maquiagem que é extremamente forte. E ele reage, né, esse personagem, ele reage às coisas que estão ao seu redor. Quando tem um personagem que tá fazendo alguma coisa que ele não gosta, ele faz assim, sabe, fica bravo. E o David Howard Thornton, ele consegue trazer isso através dessa maquiagem extremamente dura e pesada. O filme, ele com certeza tem um foco no humor, misturando isso com o terror, né? Por exemplo, você tem duas personagens, você tem na verdade assim, um grupo de personagens, né, que são um grupo de amigas que estão se reunindo, né, uma delas está fazendo aniversário e cada uma delas acaba incorporando uma das princesas da Disney. Claro, né, a gente está falando aqui de um personagem, né, que veio, né, do início dos filmes da Disney. Então cada uma delas incorpora uma dessas princesas, né? E tem uma cena que duas delas estão no fundo da embarcação e estão tirando fotos, e daí elas fazem umas poses, uns rostos muito estranhos, muito patéticos assim, e daí vai lá o Steamboat Willie e acaba literalmente acabando com elas de uma maneira extremamente grotesca, sanguinária. E uma coisa boa que o filme faz é que ele traz essas mortes através de, na maior parte, né? Ele traz essas mortes através de efeitos práticos, né? Então, realmente dá pra ver um trabalho ali por trás da maquiagem, das partes humanas, né? Que às vezes voam pra tudo quanto que é lado. E realmente eu acho que eles colocaram um trabalho legal nessa parte. Acho que é aquele tipo de coisa que você vê e dá pra colocar um pouco de valor ali. Também, se você é aquele tipo de pessoa que realmente gosta, né, em filmes de assassinos, que nem Halloween, no Michael Myers, né, acho que você talvez vai curtir esse filme por ele realmente ter bastante dessas cenas em que alguém é morto de uma maneira extremamente grotesca, sanguinária, bem parecido com os filmes, né, da franquia Terrifier. E é por aqui que as coisas positivas do filme terminam. Indo para as nossas pimentas negativas, a gente tem literalmente todo o resto. Os personagens e a história realmente
tem uma profundidade extremamente pequena. Até uma folha de papel em branco tem mais profundidade do que os personagens desse filme. Ele tenta fazer umas coisas que não funcionam com a história. A gente tem uma protagonista que ela tem um sonho de se tornar uma designer, ela tem um livro que ela coloca ideias, ela acaba jogando ele fora. Mas realmente não funciona. Ela é o tipo de protagonista que é bem chata. Ao longo do filme ela só tá com a mesma expressão de chateada. E tem outros personagens, né? Esse grupo de amigas, né? Que eu comentei, que incorporam as princesas da Disney. Elas são muito estereotipadas, muitos estereótipos aqui. E as atuações são muito horríveis. Parece que não tem nenhum tipo de convicção aqui. Não que seja necessário para esse tipo de filme, né? Mas dá para ver que eles estavam pelo menos tentando, sabe? Mas o resultado final realmente tem umas atuações que são de revirar os olhos. Mesmo que seja interessante o conceito de trazer o Steamboat Willie como esse personagem animado que é menor, né? Ele é pequenininho e ele sai por aí. Os efeitos especiais não são muito legais. Principalmente quando eles tentam fazer uma coisa mais mirabolante. Por exemplo, tem um momento que tem uma explosão, uma corrente elétrica que passa entre diversos personagens e realmente é tosco demais. Mas tem alguns momentos que até ali dá pra entender, dá pra você continuar assistindo, você acaba embarcando nessa jornada de loucura, terror, sangue. Só que acho que a única coisa que realmente não dá pra perdoar sobre os erros desse filme é a duração dele. É extremamente longo, não precisava ter 1h40 de duração. Chega uma hora que os personagens estão em apuros, tem um perigo ali, o barco ele começa a encher de água e os personagens começam a atuar de uma maneira muito emocionada, como se você precisasse se importar com eles. E não funciona, e o filme ele enrola nesses momentos, e principalmente na segunda metade, que realmente não funcionou, e me deu um belo cansaço nessa parte. Eu tava tipo, volta pro rato. Screamboat, terror a bordo, não esconde o tipo de filme que ele quer ser, e por causa disso ele consegue causar uma grande reação, com violência grotesca, extrema, e um senso de humor bem negro. Mesmo que às vezes seja difícil ignorar as atuações terríveis e os efeitos digitais mal trabalhados, a produção surpreende com um vilão sádico e carismático. Para Screamboat, terror a bordo, eu dou 3 pimentas de 5 no pimentômetro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, dar um like nesse vídeo e ativar o sininho para não ficar de fora dos mais novos lançamentos de vídeos. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.